Olá, boa noite. Estamos aqui no nosso estúdio improvisado, né? Com muita boa vontade. Vamos ver se hoje dá certo a transmissão nas duas redes sociais. Estamos com muito amor fazendo esse trabalho, né? Desejando que esse momento passe logo. É muito importante que nós nunca percamos a nossa fé, a nossa disposição de acreditar que tudo isso vai passar, que nada é em vão e que sairemos bem melhores, né, de que quando começamos. É um momento importante para muita reflexão. Sabemos que não estamos abandonados e que com o nosso esforço, com certeza, vamos vencer, tá bom? Vamos iniciar nosso evangelho com o Pai Nosso que estás no céu. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males. Amém. Minha gente, boa noite para todos. Desculpa eu não ir dando os boa noites, respondendo vocês, né? Fico aqui focado no texto. Aqui é muita coisa para a gente administrar ao mesmo tempo e a concentração tem que ser total. Nosso evangelho de hoje é o capítulo 11, item 8, a lei do amor, ditada por Lázaro em Paris no ano de 1862. O amor resume de forma completa toda a doutrina de Jesus, porque ele é o sentimento mais elevado e sublime que existe. Os sentimentos são os instintos que vão se aprimorando. Vamos lá. Nas primeiras encarnações, o homem possui somente instintos. À medida que avança e aumenta o convívio com outros homens, passa a possuir sensações. E quando se encontra mais instruído e purificado, adquire então sentimentos. A gente vê que é algo progressivo. O sentimento mais nobre e evoluído de todos é o amor. Não o amor no sentido vulgar da palavra, mas sim o amor interior que reúne todas as aspirações e todas as sublimes manifestações da alma humana. Sociais. Feliz daquele que no decorrer de sua vida ama amplamente seus irmãos em sofrimento. Feliz daquele que ama, pois não sofre as angústias da alma, nem as do corpo. Seus pés são leves e ele vive como se estivesse transportado para fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou a palavra divina amor, os povos se emocionaram. Pois através dos seus ensinamentos eles compreenderam que ninguém morre, a vida continua. Assim, os mártires, com fé e cheios de esperança na vida futura, desciam aos circos, onde seriam devorados pelas feras, com a certeza de que, mesmo morrendo o corpo físico, o espírito continuaria vivendo. O Espiritismo vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino: reencarnação. Fiquem atentos, pois essa palavra levanta a laje das sepulturas vazias. E eu vou repetir: é a reencarnação que, triunfando sobre a morte, revela ao homem deslumbrado seu patrimônio intelectual. A morte não conduz mais às aflições, mas à conquista de si mesmo, elevado e transformado pela experiência adquirida na encarnação, que se finda. O sangue daquele que morre liberta seu espírito, permitindo que ele retorne ao mundo espiritual. E o espírito,
através da sua evolução, deve libertar o homem da matéria. Ou melhor, da necessidade de reencarnar. Eu disse que nas primeiras encarnações o homem possuía apenas instintos. E aqueles que ainda se deixam dominar por eles estão mais próximos do ponto de partida do que do ponto de chegada. Para avançar no caminho do progresso, é preciso vencer os instintos em favor dos bons sentimentos. É preciso aperfeiçoar os sentimentos para nos afastarmos das coisas materiais. Os instintos são o início dos sentimentos e trazem consigo o germe do progresso, assim como a semente traz no seu interior a árvore. As criaturas atrasadas, mesmo se libertando de suas inferioridades, ainda permanecem escravizadas aos seus instintos. O espírito precisa ser cultivado como um campo. A riqueza futura dependerá do trabalho atual, que além de dar ao homem os bens terrenos, ainda o conduzirá a uma gloriosa elevação. Ao compreenderem a lei do amor que une todos os seres, encontrarão nela os suaves prazeres da alma, que são o início das alegrias celestes. Bonito. Então, esse trabalho está se prolongando e eu, quando costumo fazer o evangelho lá na casa de Miramês, eu sempre gosto de trazer uma ajudinha, né? A Joana de Ângeles, Dr. Bezerra, o Emmanuel, através das suas lindas e ricas obras. E para esse trabalho eu resolvi trazer muita coisa, né? Eu faço uma síntese, né, do que a gente possa conversar, o tempo é pouco, e eu coloquei aqui amor, né? Que o amor é um sentimento, né, que vai sendo construído com a nossa evolução. Eu trouxe aqui a Joana para que a gente possa falar das definições dela de sentimento, de instintos, que são muito ricas, né, Então eu anotei aqui também, né, que como no começo, né, tudo são instintos, né, e o que seriam instintos, tá? Vamos aqui começar com ela, né? Elucidações psicológicas, né? Dá para ver nas duas, tá? Muito bem. Então, o celular e o notebook aqui, para a gente poder juntar tudo, né? Então ela diz que instintos, né? Instintos primários enquanto haver, né? Quanto haja predominância egóica no ser, as suas serão aspirações imediatistas. Então a pessoa, né? Nesse momento, né, o egoísmo vai estar muito forte, né, e ele agindo de forma instintiva, é aquela pessoa que não pode esperar, ela quer ser atendida logo, de imediato, o melhor tem que ser para ela, né, ela sempre tem razão. Tá bom? Então são todas essas coisas que são reações instintivas, porque a pessoa quando vai evoluindo, ela vai burilando, né, o seu comportamento, as suas palavras, os seus sentimentos, as suas emoções. Tá? Então a Joana diz ainda que essas aspirações imediatistas pertinentes aos instintos primários que mantêm o indivíduo na furna dos mecanismos conflitivos, sem coragem de sair da sombra para vir fora da caverna onde se oculta e tem uma visão defeituosa da realidade, que lhe apresenta como projeções escuras. Aqui muito legal, né? Então ela faz aqui uma referência ao mito da caverna de Platão, né? Então onde as pessoas não tinham coragem de sair fora para explorar. Então ela faz uma referência ao indivíduo, né, que age de forma instintiva como sendo uma figura primitiva, né? Então ela, para que ficasse bem claro, ela trouxe essa citação da caverna. E o Espiritismo, a doutrina parada no iluminismo, né? Então nós não podemos mais
Não devemos mais e não precisamos mais comprados por sombras, né? Temos falado da Avenida Larga, né? Foi bem recente. Então, vamos caminhar por ela, tá? Então, vamos deixar os instintos de fora, né? Lázaro, voltando aqui para o Evangelho, ele diz que com o convívio com outros homens, né? Nós passamos a desenvolver sensações, e essas sensações nós vamos aprimorando, né, as sensações das nossas atitudes, e aí vamos chegando aos sentimentos. Né? Nós vamos chegando aos sentimentos, aí nós já estamos mais humanizados. Tá? Então, tem muita gente que fala, escreve, mas ainda não é humanizado. Porque aqui Lázaro faz, ele coloca assim uma condição, não é uma condição, não é a palavra certa. Ele diz, é quase que assim um indicativo, né, que a pessoa está finalmente desenvolvendo sentimentos, quando isso vai acontecendo no convívio com os outros homens. Né? É um caminho, tá? Andando aqui no Evangelho, a gente vai já chamar Joana de novo para falar de sentimento. Eu marquei aqui a lei do amor, né? A lei do amor, ela substitui o individualismo pela integração e acaba com as misérias sociais, tá? Misérias sociais. Então, o nosso país está passando um momento muito complicado, né? Ainda não sabemos o que há de vir. O nosso país não está sozinho nessa situação, outras nações também estão sofrendo, outras mais, outras menos. No nosso Brasil, que é um continente, alguns estados mais, outros menos, a nossa cidade, nosso estado, Ceará, né, e nossa cidade Fortaleza está com altos índices, mas vamos com fé seguindo. Né? Como vai ser amanhã, ainda não sabemos. Tá? Mas se desesperar agora, adianta? Não. Né? Com certeza, nesse momento de tantas dificuldades, uns estão sofrendo mais do que outros. Uns estão superando tudo mais, com mais calma, com mais serenidade do que outros, tá bom? Então, já já, né, o isolamento, as pessoas não vão estar assim suportando, né? Vão querer conversar, converse, tá? De uma maneira segura, tá? Uma pessoa na sua janela, outra na outra. É um momento bom, né, de conhecer o vizinho. Será que você sabe todo mundo que mora, quem é que todo mundo que mora no teu prédio? Será que não é uma curiosidade, é uma necessidade de ir até a janela, dar uma olhadinha quem é, dar um bom dia, mesmo sem saber o nome? E aí, como é que você tá? Como é que você está superando tudo isso, né? Aí é numa hora dessa, quem cria um animalzinho vem para a janela, né? Chega ali na varanda, você pergunta como é o nome dele, né? Tem quantos anos, e aí vamos criando uma nova amizade. Então Lázaro, né, fala que com esse convívio nós vamos desenvolvendo os sentimentos. Vamos falar o que é sentimentos, né? O que é que a Joana disse o que seja sentimento. Então é um livro muito lindo esse que eu mostrei para vocês, que a minha vontade era ler todo, né? Então ela trata de sentimento em muitos parágrafos. Aqui esse livro, gente, é uma coletânea, né? É como se fosse assim um dicionário, e é feito um apanhado de muitas obras da Joana de Ângeles, né? Principalmente daquela coleção, né, que ela tem de psicologia. Os sentimentos são conquistas nobres do processo de evolução do ser. Né? Então, assim, um processo de evolução, ela faz isso, essa expressão faz uma referência à caminhada, é o nosso dia a dia. Então, hoje, nós tivemos a oportunidade de evoluir mais um pouquinho, amanhã mais um pouquinho, e no final da nossa vida nós vamos ter a nossa história contada. A Joana diz ainda que os sentimentos expressam a capacidade que possui o ser humano de conhecer, de compreender, de sentir e compartilha as emoções que o vitalizam nas suas diversas ocorrências
existenciais. Bacana, né? Então o que é que ela quer dizer com isso? A Joana às vezes escreve um pouquinho assim, o Miramês ele escreve muito fácil, a Joana ela escreve um pouquinho mais difícil, eu não sei, né? Ela é mais técnica, eu adoro a Joana. Então, gente, aqui ela está dizendo, né, que nessa jornada, né, quando a gente vai se conhecendo, né, trazendo aqui para o Evangelho, o Lázaro falou das emoções que fica entre aquela fase instintiva e aquela fase que a gente já consegue desenvolver, a gente consegue vivenciar os sentimentos. Então, nesse meio do caminho tem as emoções. E aí o que a Joana diz? Que quando a gente vai evoluindo, a gente vai se conhecendo. Então, se eu sou pavio curto, né, eu não posso me meter em qualquer discussão, né? Se eu sou uma pessoa emotiva, se a gente vai visitar alguém que está muito doente, aí chegando lá, desabando, né? Aquela pessoa diz assim, acho que ela já sabe que eu estou perto de partir. Né? Então é alguém que está precisando se recuperar. Então as emoções elas são diversas. Né? Então a partir do momento que vamos nos conhecendo, nós vamos nos aprimorando, vamos corrigindo aquilo que não está legal, que está errado. E vamos também fazendo o quê? Vamos desenvolvendo mais aquilo que já está bom. É como o músico. O músico, quando ele começa a ter a paixão pelo seu instrumento, né, de preferência, ele vai treinando, vai praticando e ele vai ficando cada dia melhor. Então, assim somos nós. Então, quando ele escolhe aquela música, quando ele vai tocar ela a primeira vez, é muito legal. Então, quando ele vai cantar pela terceira, pela 10ª, pela 20ª vez, depois que ele está um show inteirinho tocando aquela música, ela sai linda e maravilhosa, nem parece aquela primeira. Ela diz ainda, né, que são os mecanismos que conduzem a humanidade ao longo do processo evolutivo, através do qual o self adquiriu o conhecimento e experienciou, né, as conquistas que lhe exornam a realidade. Então, quer dizer, o indivíduo, né, vai experimentando, né, a sua existência, todas essas emoções, vai trabalhando elas e no final ele vai estar, se Deus quiser, com sentimentos muito legais. Tá bom? Certa vez, nós num grupo de estudos, né, num grupo mediúnico, mais elevada, tá? Gente, isso não é muito luxo, não, tá? Então, nas reuniões que vocês possam desenvolver nas suas casas, esses irmãos eles chegam, tá? Então muito médium tem medo de não se sente, digamos assim, na condição de recebê-lo, né? Digno de recebê-lo, mas são irmãos que querem nos ajudar. Então esse espírito ele veio falar do seu mundo, né? Então era um mundo mais desenvolvido que a Terra. E ele ficou surpreso como nós ainda precisamos fazer isso, né? Ele foi convidado por um outro espírito para dizer como é que era lá. Né? Então a gente precisar assim da caridade, né? O amor para eles é assim como é para nós o ar para respirar. Tá? Então é algo que é tão bonito a gente saber disso, né? Então, quando formos vencendo mais nossas emoções, né, que sentimentos lindos nós vamos poder desenvolver. Tá? Então, aqui nós estamos tendo a chance de praticar, de aprender. Tá? Então, esse espírito, ele achou isso estranho. Tá? Então, vamos começar a fazer aqui para quando chegarmos lá já estarmos já mais acostumados. Né? Então, no Evangelho, Lázaro diz que quando Jesus falou a palavra amor, foi como se tivesse provocado um terremoto, né? Assustou tudo, paralisou tudo. Né? Hoje à tarde, uma colega nossa da casa, de forma muito simpática, ela ia fazer uma leitura, né? E ela disse que quando pegou no livro, de repente, um relâmpago muito forte invadiu lá a sua residência e depois um trovão assustador, né? E isso deixou ela paralisada, os animais ficaram assustados, né?
Quando ela nos contou, né, a gente achou engraçado, mas é é algo, né, que me remete ao impacto, né, que Jesus falou amor. Será que aquelas pessoas naquele tempo, há 2000 anos atrás, entendiam o que era amor? Eu confesso que eu não fui atrás de pesquisar, né, a origem da palavra amor, quando essa palavra foi pronunciada, ou quando ela surgiu nos dicionários, nos diversos idiomas. Não fui atrás. Tá? Mas aí é algo para vocês ocuparem o tempo. Vão pesquisar. Então, o fato é que Lázaro conta, né, que isso foi um grande impacto. Porque o amor, né? O amor seria assim a grande moeda e não aquelas doações que eram feitas lá nos templos, né? A grande moeda que ia fazer aquela gente, né? E nós com certeza já estivemos por lá também, porque nós somos almas milenares, vamos já falar de encarnação. Provavelmente algum de nós teve o privilégio de caminhar naquela poeira daquela Palestina antiga, certo? Então essa palavra amor, ela veio para modificar, para transformar, para acordar, assim como o raio e o trovão caiu lá na casa da nossa querida colega. Muito bem. Lázaro fala ainda, né, dos mártires cantando, né? Então isso já vai mais à frente, né, um pouquinho, né? Nós vamos agora para Roma, né? Quando Roma levava os cristãos para serem dizimados lá no Coliseu. Tem uma passagem muito bonita de uma jovem que me foge agora aqui o nome dela, mas essa jovem eu não sei se era Caritas também, né? Porque Caritas